lógica que nós vimos, né, platônica e aristotélica, você já deve ter notado que elas são tão distintas assim, pois tanto Platão como Aristóteles, por caminhos diversos, valorizam muito o papel do intelecto para obter a vida feliz, de formas diferentes. A gente viu lá, né, Platão e Aristóteles. Tanto é que Aristóteles vai refutar algumas ideias platônicas. A resposta realmente distinta foi a de Epicuro, antes de Cristo, 341 a.C., que recomendava o caminho do prazer. Para o filósofo, a felicidade é o prazer resultante da satisfação dos desejos, como crê a maioria das pessoas. Mas o que Epicuro quer dizer com isso é que a felicidade é fundamentalmente prazer, pois para ele tudo no mundo é matéria. E no ser humano, sensação, inclusive a felicidade, inclusive a felicidade. Assim, ser feliz é sentir prazer. Então, isso vai estar ligado também a hedonismo, né? Com base nessa visão sensualista, baseada nas sensações, Epicuro dirá que todos os seres buscam prazer e fogem da dor, e que para sermos felizes devemos gerar, primeiramente, as condições materiais e psicológicas que nos permitam experimentar apenas o prazer na vida. E prazer para ele é, sobretudo, a ausência de dor, conforme veremos adiante. Quais estratégias o filósofo propõe para evitar a dor? Então, aqui ele está propondo que evitar a dor é um caminho para a felicidade. Eliminar certas crenças. Aí aqui a gente vai começar a ver um aspecto da filosofia que é a gente abrir mão ou prescindir dos deuses. Eles vão, né? Aqui eu não necessito dos deuses para viver, né? Uma das principais causas da angústia e infelicidade, segundo Epicuro, são as preocupações religiosas e as superstições. Ele se refere aqui ao temor que certas crenças e religiões nos impõem. Por exemplo, os gregos temiam muito ofender seus deuses e serem terrivelmente punidos por eles. Também viviam sob o pavor de que forças divinas interferissem em suas vidas, mudando sua sorte ou tirando-lhes os seres queridos. Uma coisa também que é importante dizer, né? A filosofia ela não é um caminho para a gente negar deuses, né? Aqui o que a gente está lendo aqui é um tipo de pensamento, né? Todo esse sofrimento poderia ser evitado. Alguém falou alguma coisa? Não. Tá. Todo esse tipo de pensamento, de sofrimento, poderia ser evitado, segundo o filósofo, se as pessoas compreendessem que o universo inteiro é constituído de matéria. Então, são materialistas os epicuristas, né? Inclusive a alma humana. Veriam que tudo o que acontece pode ser explicado pelo movimento aleatório dos átomos. Demócrito, lembra de Demócrito e tal? Que produz forças cegas e indiferentes ao destino humano. Aqui Epicuro segue a teoria atomista e mecanicista de outro filósofo grego chamado Demócrito, que estudaremos adiante. Mais para frente a gente vai ver os pré-socráticos lá, né? Peraí, aqui. A gente vai ver pouquinho aqui. O Epicuro, o estoicismo, o epicurismo e o estoicismo, bem brevemente, depois a gente vai ver o vídeo. Mediante essa compreensão materialista do universo e do ser humano, Epicuro sustentava que as pessoas também se livrariam de outro grande fator de angústia e infelicidade, o medo da morte. É uma forma, né, de tentar aplacar o medo, né, aplacar o receio. Peraí, chegou alguém. Só um minutinho, por favor. Aqui. De aplacar o receio que o ser humano tinha da morte, né? É curioso porque o Platão, num livro, agora não vou lembrar se é o Fédon, não estou lembrando agora, um dos diálogos, o Platão diz que, quer dizer, Sócrates, através de Platão, né, fala que a filosofia quem estuda filosofia está se preparando para a morte. Curioso isso. Que o Epicuro está dizendo justamente ao contrário, que a gente, para se livrar do medo da morte, deveríamos nos livrar das superstições, né, das pressões religiosas. Então ele diz lá: acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada, para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos.
Então, isso é uma afirmação lá epicurista, né? Então, eliminar ou moderar os desejos. Epicuro também dizia que quem espera muito sempre corre o risco de se decepcionar. O professor Luiz Pondé vai falar disso no vídeo. Por isso, ele recomendava que as pessoas eliminassem todos os desejos desnecessários e se permitissem apenas os naturais e necessários, mesmo assim, com moderação, para poder usufruir melhor a vida, né? Aqui tem uma ilustração do Hieronymus Bosch. O Hieronymus Bosch é um artista renascentista. Nessa obra repleta de simbolismo, o artista retrata a humanidade totalmente entregue aos prazeres sensoriais e carnais, agindo, portanto, de maneira contrária aos preceitos epicuristas. Então, aqui é uma ilustração, né, do que seria o contrário do que o Epicuro preconiza, né, o que ele imagina para uma boa vida. Então vamos lá, agora acho que agora é o estoicismo. Um pouquinho mais aqui do epicurismo. Isso significa fazer uma distinção entre desejo, que para o filósofo poderiam ser classificados entre três tipos. Os três tipos de desejos lá que o Epicuro pede para a gente prestar atenção. Naturais e necessários, como os desejos de comer, beber e dormir. Naturais e desnecessários, como os desejos de comer alimentos refinados, tomar bebidas especiais e caras e dormir em lençóis luxuosos. Não naturais e desnecessários, como os desejos de riqueza, fama e poder. Mais para frente, assim, o Aristóteles escreveu, não sei, acho que eu citei isso na aula, tem um livro, Ética Nicômaco, que ele cita, inclusive, ele fala sobre o uso distorcido da moeda e do dinheiro, e ele fala, para exemplificar esse uso, né, distorcido, ele diz que não adianta nada você acumular muito dinheiro e, de repente, vem uma enfermidade que não tem cura. Né? Diante de uma enfermidade sem cura, a grana que você tem acumulada não serve de nada. Então, aqui tem, né, os não naturais e desnecessários, como os desejos de riqueza, fama e poder. Concentrar-se com pouco, contentar-se com pouco seria o segredo do prazer e da felicidade. Com a expectativa reduzida, não há decepção. Em um grande prazer pode advir de um simples copo d'água. Gozar o prazer eventual de um banquete ou de um cargo elevado não é proibido, mas não deveria ser desejado sempre, pois mais cedo ou mais tarde viriam a insatisfação, o desprazer e a infelicidade. Então aqui vocês vejam que o Epicuro está traçando caminhos, né, possíveis para que a gente tenha uma satisfação na vida, né? Então, desnecessário é você ter riquezas, né? Porque riquezas não vão trazer, vai chegar uma hora que não vai ser o suficiente. Agir com prudência racional. Então, outra orientação aí epicurista. Como nem todos os prazeres contribuem para uma vida feliz, como apontou Epicuro, podemos concluir que alguns prazeres são superiores a outros. Por isso, o filósofo recomendava agir com prudência racional, isto é, avaliar a ação de cada um deles. Se fizermos uma comparação entre os prazeres, veremos que, conforme assinalou o filósofo, alguns são mais duradouros e encantam o espírito, como a boa conversação, a contemplação das artes e a audição da música. Já outros, movidos pela explosão das paixões, são muito intensos e imediatos, mas perdem sua força com o passar do tempo. Esse discernimento nos possibilita realizar uma escolha prudente e racional dos prazeres, evitando aqueles que podem produzir infelicidade. Desse modo, conquistamos a autarquia, isto é, o governo da própria vida, sem depender de elementos externos. Aí ele vai falar mais na frente da ataraxia e da imperturbabilidade. Né? Se você desenvolve esse tipo de filosofia, você desenvolve uma fortaleza interior, né? De imperturbabilidade. O que é externo não te perturba, e você consegue, né, pensar sobre as coisas, refletir, se desapega. Né? É um caminho de desapego das coisas materiais. Né? Isto é, um governo da própria vida sem depender de elementos externos. E pela autarquia, conforme sustentou Epicuro, ascenderíamos a ataraxia, palavra de origem grega, que designa o estado de imperturbabilidade da alma, caracterizada pela indiferença total ao que ocorre no mundo. Esse seria o objetivo último, a felicidade suprema dos epicureus. Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Acho que não. Opa, pulei muito. Peraí. Epicuristas, né? Epicureus ou epicuristas. Então vamos aqui para
O estoicismo. O amor ao destino. Vamos ver qual a diferença agora dos estoicos para os epicureus. Outra perspectiva no caminho da felicidade foi criada pelos estoicos, dando origem à corrente filosófica antiga conhecida como estoicismo. Essa palavra deriva do grego stoa, pórtico ou galera de colunas, galeria de colunas. Trata-se de uma referência ao local onde o primeiro filósofo dessa corrente, Zenão de Cício, reunia os alunos e administrava suas aulas. Para o estoico, é feliz aquele que vive de acordo com a ordem cósmica, aceitando e amando o próprio destino nela inscrito. Então, vamos prestando atenção aí que o texto aqui, né, já dá mostra para a gente que tem as respostas lá para nossas questões, estão aqui nesse texto no vídeo. Né? Então, vou repetir aqui. Para o estoico, é feliz aquele que vive de acordo com a ordem cósmica, aceitando e amando o próprio destino nela inscrito. Como se explica essa ideia e qual é precisamente o método estoico para a condução de uma vida boa e feliz? Então, só que relembrando, né, os dois estão tentando mostrar para a gente caminhos para a felicidade, né, para a gente ter uma boa vida, vamos dizer assim. Aí, aqui. Compreender a ordem cósmica. Primeiro passo é entender a física ou a cosmologia estoica. Os estoicos concebem, o estoicismo concebe o universo como cosmos, universo ordenado e harmonioso. É diferente do caos, né? Cosmos, caos. Composto de um princípio passivo, a matéria, e de um princípio ativo, racional e inteligente, chamado logos, que permeia, anima e conecta todas as suas partes. Logos, para a gente lembrar, né, é o discurso, é a palavra, né, a palavra proferida. Né? Esse princípio ativo, ou inteligência universal, que os estoicos chamavam de providência, regeria toda a realidade, equivalendo ao que se pode denominar de Deus. Se o Deus estoico permeia tudo, isso significa que ele se encontra no mundo e se confunde com ele, com a natureza. No jargão da filosofia, disse que Deus é imanente. O contrário desse termo é transcendente, isto é, que está separado do mundo e não se confunde com ele, como é o caso do Deus cristão. Então, a gente vai ter, ao longo da história da filosofia, né, filósofos que vão tender para a imanência das coisas e filósofos que vão tender para a transcendência, né? O que está para fora, o que está descolado é o transcendente, está para além. E o imanente é o que está aqui agora, está misturado. Então, por exemplo, o filósofo, o Spinoza, vai ser um filósofo da imanência, né? Que é um filósofo, 1600 e alguma coisa. Platão, né? Platão é da transcendência, né? Aristóteles seria da imanência. Né? Em outras palavras, tudo que existe e que acontece em um objetivo tem um objetivo e uma razão de ser, pois faz parte da inteligência universal e divina. Assim, tudo é necessário, ou seja, não pode ser diferente do que é, pois no cosmos todos os eventos estão organicamente predeterminados. Isso inclui a vida de cada um, o que quer dizer que, na concepção estoica, cada pessoa nasce com um destino definido. Pela mesma razão, tudo que acontece deve ser bom, pois é animado pelo bem contido nos princípios racionais que governam o universo. A providência, né, o Deus, né? O importante é a ordem do todo, da totalidade do universo, do cosmos. Isto quer dizer que, para os estoicos, o bem do todo é o melhor do que o bem individual. Talvez possamos dizer que, para eles, não há bem quando a pessoa se afasta do todo. Muito interessante essa ideia estoicismo. Vamos terminando aqui, ó. Só esse trechinho aqui para a gente passar para o vídeo. Com base nessa cosmologia, os estoicos entendiam que é impossível sermos felizes se acreditarmos que a felicidade é ter tudo o que desejamos, como geralmente se pensa. Basta que fracassemos em alcançar um desejo e nos tornarmos felizes. Isso lembra muito aquela concepção que a gente viu da filosofia africana, né? O Ubuntu, né? Eu sou porque você é. A esse respeito, ensinavam que há coisas que dependem de nós e há outras que não dependem de nós, ou só de nós. Depende de nós, por exemplo, elaborar um bom trabalho ou ser bom e generoso. Não depende de nós, ou só de nós, ganhar na loteria ou conquistar o coração de uma pessoa amada. Então, se existe uma ordem cósmica predeterminada e se há coisas que não dependem de nós, só nos resta providenciar ou aproveitar uma brechinha de liberdade
que o estoicismo nos deixa para garantir nossa felicidade. A aplicação de uma faculdade que todos temos, a vontade. Então, né, esse tem a ver com ética também, né? Nós falamos sobre isso aqui em algumas vezes nas primeiras aulas, que eu falei, por exemplo, né, todos vocês estão com a câmera fechada. Eu não posso garantir que todos estão atentamente, né, ligados no que eu estou falando. O sujeito pode estar stalkeando outra coisa. Então, através da vontade, a vontade que você está, né, ligado e com atenção, isso vai influir no resultado lá na frente do que você vai fazer. Seja aqui respondendo as questões, seja ao fazer um comentário a respeito do que eu estou falando do texto, né, ou do vídeo. Então, tem relação. Vocês vejam que a filosofia, né, tudo o que foi pensado pelos filósofos antigos, né, e mesmo os contemporâneos, elas estão atreladas à nossa vida, né, ao que a gente está, como nós estamos no mundo, vamos dizer assim, né? É a vontade que nos permite querer ou não querer as coisas, querer ou não querer as coisas. Veja que nada nem ninguém pode me obrigar a querer o que não quero ou a não querer o que quero. Podem me obrigar, por exemplo, a ir a uma festa, inclusive me levar à força até lá, mas não podem me fazer querer ir a essa festa. É justamente o que eu estou falando aqui a respeito da nossa aula. Né? Você pode assistir, eu posso obrigar você, não posso obrigar a você a abrir a câmera. Também não posso obrigar você a estar conectado direto ao que eu estou falando. Vai depender da sua vontade, é isso que ele está falando aqui. E desse modo, para os estoicos, que posso construir minha felicidade. É desse modo que eu posso construir minha felicidade, usando minha vontade para criar apenas aquilo sobre o que tenho poder, que depende de mim e que me faz verdadeiramente feliz. Então, é uma coisa muito interessante quando a gente começa a aplicar, né, o pensamento dos filósofos ao que a gente vive, né? Não desconectar. Né? A filosofia não está desconectada. Com base nesse raciocínio, os estoicos procuram orientar a conduta das pessoas estabelecendo a seguinte distinção entre as coisas. Olha que coisa interessante. As coisas boas são aquelas que dependem de nós e que devemos querer e buscar durante a vida para sermos felizes. Trata-se das virtudes, como ser prudente, justo e corajoso. As coisas más são as coisas que dependem de nós, mas que, ao contrário, devemos evitar durante a vida, se queremos ser felizes. Trata-se dos vícios e das paixões, como ser imprudente, injusto, covarde, guloso, raivoso, mentiroso, né, coisa que esconde, aquela coisa, né? Você fala uma coisa para o seu pai, fala uma coisa para sua mãe, outra coisa. Então, né? Isso a filosofia mostra para gente que isso depende da gente, né? A gente sabe o que é errado, o que é certo e errado, né? As paixões não, indiferentes são as que não dependem de nós e com as quais não devemos nos preocupar, sob pena de gerar infelicidade. É o caso da morte, do poder, da saúde ou da doença, da riqueza ou da pobreza, entre outros. A infelicidade ocorre, portanto, segundo os estoicos, quando não conduzimos corretamente nossos pensamentos, nossas ações, e não evitamos as chamadas coisas más, ou quando nos preocupamos com as tais coisas indiferentes, algo muito frequente, o que conduz à formulação de juízos errôneos ou opiniões equivocadas sobre os acontecimentos e, consequente despertar de paixões, isto é, de uma coisa má. Por esse raciocínio, podemos concluir que a paixão, o pathos, em grego, é o resultado do uso inadequado da razão, enquanto a virtude consiste na ação que se desenvolve conforme a razão, ou seja, conforme a natureza, pois a natureza, como vimos, é logos, é razão. Então, aqui, só para terminar, fazer um comentário final aqui, como é que isso está envolvido com a nossa ação no mundo, né? Quem somos, o que fazemos, como falamos, né? como refletimos sobre as coisas, né? Nossas ações, né? Estão diretamente ligadas à nossa vontade. Olha que coisa interessante. E aí você pode seguir um caminho que te proporcione felicidade ou infelicidade, de acordo com os estoicos aqui. Acho muito interessante. Vamos para o vídeo. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, que chamou atenção, o que chamou atenção aí, pode fazê-lo Esses agora. caminhos são sempre voltados a nós mesmos, né? Não é nada voltado ao bem material, como você falou, e como explica o estoico, né? O É, estoicismo. isso, na verdade, somos nós diante das coisas, né? E as decisões partem da gente, não é isso? Isso, entendi, beleza. Então vamos lá, ao vídeo, vou desligar aqui.
Tentativa de viver com poucos desejos. A Grécia nos legou muita filosofia. E entre elas, ela nos legou duas escolas fundamentais, como a tentativa de viver com poucos desejos. A Grécia nos legou muita filosofia. E entre elas, ela nos legou duas escolas fundamentais, o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo, que ficou também conhecido como sendo o hedonismo em filosofia, é fruto do filósofo chamado Epicuro, que era atomista, portanto, acreditava que a vida é finita, que a alma é mortal e que, portanto, não existe vida após a morte. O epicurismo, sendo atomista, se perguntava qual é o sentido da vida. Se o sentido da vida não está nos deuses, porque Epicuro é o primeiro filósofo a fazer uma espécie de crítica aos deuses, o Epicuro dizia que os deuses não se metem na nossa vida. E como a alma é mortal, eles não podem nos torturar na eternidade. Então, o Epicuro dizia que, na verdade, a função dos deuses é só meter medo na gente. Então, se você parar de ter medo dos deuses, eles perdem a função deles. Portanto, Epicuro era um filósofo basicamente voltado para a realidade humana e que a gente pode chamar de alguma forma imediata. Então, quando ele se pergunta qual é o sentido da vida, a resposta que ele dá é o prazer, hedoné em grego. Mas o prazer epicurista não é o prazer que a gente está acostumado a pensar hoje. Não é comprar roupa no shopping, não é comprar um carro novo, não é viajar para o Vietnã, apesar de que ele a priori não condenaria uma viagem ao Vietnã. O Epicuro entendia o prazer como a tentativa de viver com poucos desejos, porque os desejos frustram. O prazer do Epicuro, assim como a história associou a sua vida a um jardim, está mais associado à busca de uma vida simples, como se diria hoje. Uma vida em que você não se deixa capturar pela intenção de ter muitos bens materiais, uma vida que não se deixa capturar pela intenção de você ter muito poder e querer controlar tudo à sua volta, uma vida que se deixa capturar por desejos como estar com amigos, dormir com pessoas que você deseja, comer bem, tomar um bom vinho. Ou seja, o prazer epicurista é um prazer mais associado ao que a gente chamaria de consumo imediato de objetos como vinho, comida, amores, lugares que você se sente bem em estar, e não prazeres mediados por projetos distantes. Eu quero ser feliz quando tiver 80 anos. Até lá eu vou trabalhar como um louco para conseguir chegar aos 80 anos. Epicuro era mais da opinião de que você deve tentar diminuir a distância entre sua intenção de ter prazer e o prazer enquanto tal. E esse prazer deve ser sempre livre de desejos muito complexos. A escola estoica, por sua vez, e o nome vem do fato de Zenão, o criador, pregar no pórtico de Atenas, que em grego você falava estoia, daí o nome estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que nasce na Grécia, mas que vai fazer a sua grande trajetória em Roma. A sua trajetória é marcada por senadores e imperadores, ou seja, gente muito importante. A intuição básica do estoicismo é uma intuição ética. E a intuição do estoicismo é a seguinte: a vida é efêmera, a vida é instável, a vida frustra. Portanto, você deve buscar ter uma vida próxima da natureza, uma vida distante de muitas parafernálias técnicas e institucionais. Você deve buscar se distanciar das ilusões. Para um estoico, como vai ser dito muitas vezes, filosofar é filosofar sobre o fim da vida. Filosofia é meditatio mortis, como diziam os romanos. É pensar sobre o caráter efêmero da existência. Mas a intenção do estoico, apesar de que o filósofo estoico é sempre associado à ideia de melancólico, a intenção do estoico não é jamais ser um deprimido. A intenção do estoico é buscar não se iludir com as falsas promessas do mundo. E quantas vezes nós não caímos nessa armadilha? Quantas vezes a gente de fato acredita que se você juntar muito dinheiro, você vai conseguir ser feliz, e quando você chega lá, você já ficou doente de tanto juntar dinheiro? Quantas vezes a gente já se pegou na ideia de que você deve ter muitos amigos e muitos seguidores no Facebook e que você deve ser uma pessoa muito querida, quando na verdade, quanto mais amigos você tem, maior chance desses amigos serem falsos. Que é melhor você ter poucos amigos.
Então, o que a gente observa entre o estoicismo e o epicurismo, um traço comum, apesar dos estoicos não serem necessariamente materialistas e falarem da existência de um logos, que é uma espécie de natureza que nos ensina, e que, portanto, se no logos, a natureza, tudo está nascendo e tudo está morrendo, e, portanto, você será inteligente na medida em que você perceber que você não deve se apegar às coisas, mas o estoicismo não é declaradamente materialista e o epicurismo ser materialista, essas duas filosofias são marcadas, antes de tudo, por uma ética. E essa ética é: não se iluda com as falsas promessas do mundo. Procure uma vida mais simples, procure uma vida que não fuja do caráter efêmero da existência, porque seguramente dessa forma você será mais leve e viverá mais feliz. Então, meu esforço hoje foi trazer essas duas concepções filosóficas, né, epicurista e estoicismo, tentando relacioná-las com a vida, né? Porque não é só a gente aprender e, como eu falei para vocês, né, gravar, né? A gente precisa tentar conciliar isso com alguma coisa que tenha sentido para a gente, né? Acho que deu para fazer isso. Não sei se vocês estão contemplados. Comentários antes da gente ir para as questões? Professor, eu tô sem comentários. Sem comentários. Beleza. Foi um pouquinho difícil entender pela leitura no que você estava lendo, né? Mas quando vi esse vídeo esclareceu bem o que ele quis dizer sobre Epicuro e etc. Entendeu? Beleza. Mas foi tranquilo, tô sem comentários. Tá tranquilo. E vamos então para as questões. Espera aí. Estou colocando aí no chat as questões. São 5. Vê se está abrindo direitinho. Às vezes eu esqueço de botar o. Vou tentar abrir aqui do lado para poder acompanhar, para ler com vocês. Espera aí. Eu fiquei pensando, baseado nessa filosofia, né, da questão da vontade e tal, eu fiquei pensando essa semana, falei, poxa, o aluno, por exemplo, se vocês quiserem aí, isso pode acontecer. Eu mandei agora o Google Formulário aí para vocês, né? Eu não sei, né? Aí vocês podem pesquisar e ver a resposta certa, mas aí, diante de tanto o Epicuro quanto o estoico, isso não traz felicidade. Não só não traz felicidade, como te atrapalha o aprendizado. Porque o que é mais interessante? Você fazer as questões sem procurar ajuda de ninguém. Foi o que, né? Para você a ataraxia, né? Ou se autorregular, né? Isso é o que nos ensina, né? O que nos orienta o filósofo, né? Eu fiquei pensando nessa questão, né? É uma questão ética também, né? Então vamos lá para a questão. Quem me lembrou isso, quem me chamou essa atenção foi meu filho. Meu filho falou assim: pai, você manda o formulário, os camaradas vão pesquisar lá e vão ver a resposta certa. Aí eu respondi para ele: mas curioso, né? Eu nem pensei nisso, porque na verdade a pessoa faz o mal para ela mesma, né? Quando ela faz isso. Isso e várias outras coisas, né? Então vamos lá. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários. Vimos isso no texto. Mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Doutrinas principais lá do Epicuro. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim alcançar o prazer moderado e a felicidade, valorizar os deveres e as obrigações sociais, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação,
Defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber, defender e desprazer como caminho para a felicidade. Número 2. Jamais a respeito de coisa alguma digas: eu a perdi, mas sim eu a destituí. O filho morreu? Foi destituído. A mulher morreu? Foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mal. Mas quem a subtraiu é mal. O que te importa por meio de quem aquele que te dá ou pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem, do mesmo modo como fazem os que instalam em uma hospedaria. A característica do estoicismo, presente nessa citação do filósofo grego Epiteto, é explicar o mundo com números, identificar a felicidade com o prazer, aceitar os sofrimentos com serenidade, questionar o saber científico com veemência, considerar as convenções sociais com desprezo. Essa é a número 2, né? Número 3. A quem não basta pouco, nada basta. Vou repetir, é uma sentença, né? A quem não basta pouco, nada basta. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude: esperança, tida como confiança no porvir, justiça, interpretada como retidão de caráter, temperança marcada pelo domínio da vontade, coragem, definida como fortuita na dificuldade, prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. Então, quarta questão. O epicurismo e o estoicismo foram duas filosofias éticas predominantes no período helenístico. O estoicismo, em contraposição à ética epicurista, relaciona o bem à atividade da alma segundo a razão, ao prazer por coisas materiais, à indiferença diante da dor e do sofrimento, aos costumes ou convenções sociais, ao dever de cumprir o que é ordenado pela lei divina. Última questão. O período helenístico caracterizou-se por um processo de interação cultural entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. Nesse período destacaram-se duas novas escolas filosóficas, o estoicismo e o hedonismo. Nesse contexto, os estoicos defendiam que o ser humano deveria buscar o prazer na vida, que o prazer estava vinculado ao bem, um espírito de completa austeridade moral e física, a realização de uma conduta virtuosa, o domínio das paixões. Então, façam as questões. Faltam. Fizemos direitinho. São 2h46, já estamos terminando. Prometi à professora que ia liberar vocês mais cedo. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Me digam aí como é que vocês estão indo aí nas questões aí. Arthur respondeu, Gustavo, Terezinha, Joana Dark. Joana Dark! Isabela, Andri, que acabou de mandar. Rebeca Ribeiro. Muito bem, obrigado. Gabriel. João Gabriel Lima. Yuri. Hoje temos 25 alunos, quer dizer, 24. Então temos que ter 24 respostas. Maria Alice, obrigado. Como é que vocês estão indo aí na resposta? Tá aí, André aqui.
João Pedro Lima. Aí, Maria Alice. Aí. Foi mal, Gabriel. Você é louco. Foi mal, professor. Foi mal. Nessa foi mal. Ah, você tá com a cabeça no arraiá. Nem isso, cara. Talvez. Tá querendo me enganar? Eu acho que esse chapeuzinho de cowboy aí me atrapalhou, sabe? Vaqueiro, rapaz. Que cowboy. Vaqueiro nordestino. Tá pensando o quê? Cowboy o quê, rapaz? Tô nordestino mesmo, Gosta de dinheiro. Isso, dinheiro. Lohan, obrigado. Guilherme, obrigado. João Pedro Maffei, obrigado. Isaac Murta. Tá faltando gente. Vamos lá, gente. Arthur, depois você assiste a aula, então, para poder fazer as questões. Deixa eu... Acho que tenho que postar de novo aqui, né, para você, né? Peraí. Não, professor, não precisa não, eu já fiz já. É que eu perdi um pedaçozinho do início da aula. Ser menino é bom. Isadora, obrigado. Faltando aí umas 3 pessoas. David, obrigado. Marcos Vinícius, obrigado. Faltam 3. Vitória Franco, obrigado. Não, é sempre bom lembrar, né? Esse formato de aula se deve ao pedido de Vitória Franco. Palmas para ela. Vitória Franco tá Aí, triste. Vitória. Aí, Vitória. Fala, Vitória. Aí, Triste por quê, Vitória? Vitória? A Vitória tá triste. Que sucedeu? Ela tá triste porque paqueraram ela, pessoal. No grupo da escola. Ela É? ficou triste. Aí é isso aí. É que é uma menina ajuizada, não tá na hora de namorar. Lana, obrigado, Lana. Falta. Peraí, agora tem 20. Falta 2 pessoas, então. Mas a tristeza vai embora daqui a pouco, Vitória, que a gente vai brincar. Então, peraí, falta 2 pessoas. Uma pessoa agora. Então, meus queridos, já todo mundo já mandou. Vocês verifiquem as respostas. E vamos lá pro arraiar, não é isso? Isso aí, bora pra arraiar. Mas não vai abrir a câmera não, tá? Vou ficar só no micro, professor. Só no microfone. Câmera, pô, professor, Abrir a precisa abrir câmera, nada. Poxa, é legal abrir a câmera, né? mostrar o bigodinho, Ah, não é legal não. Abre tu então, André, pra eu ver como é que tu tá, filho. Pra brincar, gente. Vamos brincar, pô. Brincar, gente. Gabriel? Aproveita aí, gente. Fiquei sabendo choque, que um professor aí de filosofia vai fazer uma apresentação tocando flauta, é verdade? Rapaz, será, hein? Surpresa. Podia, hein? Surpresa, hein? Então, beleza, gente. Até mais. Até, professor. Obrigado. Até, professor, Valeu. tamo junto. Valeu. Até a quarta que vem. Tchau, Sim, senhor. professor. Até daqui a pouco. Um abraço.